Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos começar depois de quase 2 semanas sem a filosofia, as nossas queridas ideias sobre filosofia. Terminamos da última vez em Milício de Samos, certo? Hoje nós vamos começar com Empédocles. Qual é a ideia principal? Vamos recapitular o que foi que aconteceu nos episódios anteriores, certo? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Veio o mobilismo, com Heráclito de Éfeso, depois veio o monismo, com Parmênides, e chegamos agora à ideia de pluralismo, que veio com esses caras agora que vão vir. E a primeira questão é: por que aconteceu isso? Então vamos nessa. Como vocês sempre sabem, eu gosto de começar com a ficha do sujeito. Já que os livros me disponibilizaram a ficha técnica deles, eu uso elas exatamente para saber. Não basta você saber o conhecimento que esse filósofo fala. Você também tem que conhecer a vida pregressa dele, para você saber de onde ele tirou essas ideias dele e um pouquinho do que o levou a fazer esse tipo de coisa. Então, vamos agora citar o que era Empédocles. Então vamos à ficha do sujeito. Primeiro, ele possui uma personalidade forte. Quando eu digo personalidade forte é porque tudo que ele dizia todo mundo acreditava. Era místico, taumaturgo e médico. Quando eu digo que ele tinha esses 3 fatores, místico, taumaturgo e médico, eu já digo que é óbvio que ele seria praticamente um milagreiro, porque a medicina deve ser uma beleza, a medicina da Grécia. Então, se ele curasse uma pessoa já era um milagre. Então, lógico que ele vai ser taumaturgo. Basicamente é isso. Então ele era isso daí. E para dizer para vocês, taumaturgo é a mesma coisa que milagreiro, pessoa que opera milagres. Aí está explicado por que ele era médico. E ele também era um ser que tinha bastante atividade na política. Ele era ativo politicamente, estava dentro da política, esse tipo de coisa. Como se era de esperar, não é? Até agora não houve poucos filósofos que não seguiam o caminho da política. Então nós vimos no episódio anterior que Parmênides ele não conseguiu chegar a um consenso entre a questão de vida e morte, nascer, morrer, esse tipo de coisa. Ficou meio estranho, como vocês viram anteriormente. E o Empédocles, ele deu a ideia de que nascer e morrer são não ser. Então, nascer e morrer não existem. São apenas ideias que a gente dá sobre o surgimento de algo que já é derivado de outra coisa. Basicamente era isso que ele dizia, o que ele chamava de raízes de todas as coisas. Então ele disse que existe algo que ele é inalterado, a qualidade dele é sempre inalterada e ela é intransformável também, essa coisa. Só que, porém, todavia, existem elementos em quantidade que elas se misturam. Ou seja, existem partes, a essência dela não se mistura e outras partes se misturam, transformando assim em elementos. Então a primeira ideia de elemento veio daqui. E o surgimento da ideia pluralista, que significa o quê? Que a essência ela nunca muda, só que o resto que não é principal, ele se transforma. Basicamente era essa a ideia de Empédocles. E qual é a essência que não muda para ele? A água, o ar, a terra e o fogo. Essa era a ideia dele, que esses 4 elementos eles nunca mudavam. Em qualidade eles sempre eram os mesmos. Só que, porém, aquilo que não era essencial mudava. E a ordenação destes elementos são basicamente, ora mudam ou se misturam, ora se dissolvem, se separam. Então a ideia dele basicamente é essa.
Em certo momento, esses elementos eles se misturam e em certos momentos eles se separam. Então essa é a ideia dele, o pluralismo desses elementos, basicamente é isso que ele queria dizer. Se eu fizesse um link disso aqui com o espiritismo, vocês iam ver que aqui essa ideia de misturar e dissolver é a mesma coisa das leis associativas e leis dissociativas que eu falei anteriormente no espiritismo. Ou seja, é a mesma bosta que ele está falando aqui. Ou seja, eu não sou tão doido assim. E outro detalhe também, ele está falando da essência das coisas que não mudam. Ou seja, o que ele chama de raiz é a essência de certas coisas. Que é a ideia do quê? O espírito, ele não muda. A ideia de transformação não muda a essência das coisas. Essa é a ideia principal que eu acho muito interessante de Empédocles, porque existem certas coisas que são a essência. Outras coisas podem ser mudadas, que são secundárias, sem corromper o sistema. Basicamente é isso. E isso foi uma ideia muito genial desses pluralistas. Essa ideia foi genial, porque eles fizeram a junção do monismo e o mobilismo numa coisa só. Foi uma sacada muito inteligente o que eles fizeram. Diferente até dos jônios, que eles pegavam um elemento tal. Isso é uma coisa que Empédocles ele reclamava muito, porque os filósofos eles pegavam terra, ou fogo, ou ar e faziam as coisas. Ele não. Esse filósofo aqui, ele pegava as 4 coisas e dizia que se você não pegasse essas quatro coisas, você já está pegando um derivado, sendo que cada uma delas não se derivam de outras coisas. Basicamente a ideia dele é essa: nenhuma dessas coisas, nenhum desses elementos, água, ar, terra, o fogo, se mistura com outros elementos. A essência deles é a mesma em questão de qualidade. Então existe uma qualidade essencial que não muda, que é a raiz. Por isso que esse filósofo é conhecido como aquele que procura a raiz de todas as coisas. Basicamente é essa uma das ideias dele. Agora ficou meio na cabeça de vocês a questão, certo? Existe algo que mistura e que se dissolve, certo? Nós chegamos a essa ideia, certo? Agora falta descobrir quando e o porquê que acontece isso, certo? Por que tem hora que a gente está misturado e tem hora que a gente está junto e misturado e separado e essa bololô toda. Aí, o que ele disse? Que existe uma força cósmica que une e separa. Ou seja, existe algo que faz a gente separar. Aí ele separou amor e amizade como filia e discórdia como nêcleos. Então, horas a discórdia ela dominava, que era a hora que se dissolvia, e outra hora o amor ele dominava, que era a hora em que as coisas se juntavam. Ora a discórdia aparecia e ora o amor ele aparecia, e quando existia esse amor, ele dizia que existia o esfero que era harmonia, isso tudo. Aí só acontecia quando existia amor e amizade. Aí era a época do esfero. Quando a época do esfero passava, aí vinha a discórdia e fudia tudo. Aí acabou tudo e nada existe. A ideia dele era que quando a discórdia imperava, não existia mundo, não existia porra nenhuma e já era, fudeu. Então é evidente que ele está falando de um ciclo. Lembra-se do que eu falo sobre ciclos, esse tipo de coisa? Ele falava sobre ciclos. Só que aqui eu vou fazer uma ressalva, eu vou fazer outro link sobre essa ideia dele, sobre a questão, o que é essa força cósmica? Essa força cósmica eu não preciso dizer para vocês o que é, porque vocês já sabem muito bem quem é. É a força inteligente que controla o universo. E existem leis que são associativas e dissociativas, como eu já falei. Então ele já está dizendo aqui a mesma coisa. Quando elas acontecem, depende muito, não só das leis, como transgredir as leis também depende. Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, porque aqui vai cair a ideia de consciência coletiva de o Gustav Jung,
vai cair isso aqui. Então eu quero que vocês se lembrem dessa parte, porque quando a gente chegar em Jung, eu vou voltar para essa parte aqui, porque a consciência coletiva, mesmo que a gente seja indivíduo, existem leis de sociedade. É uma lei essa. É uma lei que está lá dentro das leis morais, que é chamada de lei de sociedade. O que é a lei da sociedade? Significa que 3 fode 100. Basicamente é isso. Por isso que a gente tem a obrigação, como eu aqui no canal, de mostrar a verdade, mostrar o bem, mostrar o melhor caminho. Porque até a gente se fode. Então é um negócio meio louco que eu preciso explicar para vocês de pouquinho em pouquinho. Só que cada um tem uma missão e uma responsabilidade. No meu caso, eu tenho a responsabilidade de passar o conteúdo para vocês. Se eu não fizer no meu pós-vida, eu vou estar fudido. Porque eu tinha um conhecimento para passar e não passei. Então existe essa ideia da lei de sociedade. E é isso que isso interfere. Então basicamente é isso no mundo. O importante é vocês conhecerem que existe uma força cósmica que une e separa, como em Pendox ele falava, e que depende muito da ação das pessoas também. Porque existe a lei de causa e efeito também. E esse esfero, como ele fala aqui, o único ponto ruim que ele disse é que ele só existe quando está tudo bom. Basicamente, porque ele disse assim, o esfero acontece quando tudo está em harmonia e tal. Aí, esfero para ele é Deus, quando está tudo bom. Então significa que tudo está bom, só fica esfero, só Deus só aparece quando está tudo bom. Essa é a ideia dele aqui. Que só existe esfero, que é o Deus, que ele fala, a harmonia, quando está tudo bom. Então essa é a ideia dele. Quando não está tudo bom, aí é a desgraça, é tudo. E existe sempre esse... Aí ele disse que existe sempre esse ciclo de chega o bonzinho e depois tem que passar pelo amargo, esse tipo de coisa. Basicamente é isso que ele dizia. Só vou fazer uma última ressalva sobre esse ponto. Existem momentos amargos na nossa vida, na existência? Existe. Só que muitos deles não são obrigatórios. Então, esse ciclo aqui que ele está dizendo, existe uma certa verdade no que ele está dizendo aqui. Que existem certos ciclos que tá bom e ciclos que tá ruim. Só que existem ciclos que são desnecessários, como eu já falei naquela parte dos ciclos das existências em Pitágoras. Existem certas coisas que a gente insiste em fazer merda, outras acontecem. Processos cognitivos fazem parte do que mais para frente vai ser chamado de epistemologia, que é a teoria do conhecimento. Aqui, em Empédocles, ele dá uma ideia do que seria isso. Então, se você vê alguém dizendo epistemologia, você sabe o que é. É a teoria do conhecimento. E o que ele falava sobre esse processo de conhecer algo? Ele dizia que existiam eflúvios. Eflúvios são tipo partículas bem pequenininhas que atingem os nossos órgãos, que vêm de todos os objetos, pressionam nossos órgãos e a gente conhece ele, esses elementos que se desprendem. Aí ele só dizia que o único que não faz isso é o olho, porque o olho é que joga esses elementos para poder ver. Então ele disse que de todos os sentidos o único que é inverso é o olho. Lembre-se disso. E a gente conhece, e esses elementos eles conhecem os seus amigos, vamos dizer assim, que conhecem seus amigos. Por exemplo, fogo reconhece fogo, água reconhece água, terra reconhece terra. Então basicamente é isso, os elementos eles se reconhecem entre si. Por isso que se faz a gente se conhecer eles, porque o igual se junta com o igual. Basicamente é isso que ele queria dizer quando ele disse que os elementos eles se reconhecem. Então, cada elemento que tem a essência, por exemplo, um elemento que tem a essência de fogo vai reconhecer dentro do seu órgão a parte de fogo e vai tornar-se conhecível. Então, basicamente é isso, sem segredo. Ele também disse que o pensamento era sangue e o sangue era sangue e coração, ou seja, qualquer pessoa que tivesse sangue e coração tinha pensamento na visão dele.
E vamos fechar agora com um pouquinho do seu Carmen Lustral. Como eu já disse, ele era místico e taumaturgo. Então ele não só pegou muito do orfismo, como também ele se achava o arauto do orfismo também. Então vejam só as ideias dele e vocês vão ver. Olha, o que ele dizia: que o homem foi banido do Olimpo e que existe uma culpa original que fez ele ser banido do Olimpo, e ele precisa fazer várias reencarnações para poder voltar ao Olimpo. E então, isso parece familiar para vocês? Algum Adão e Eva? Só para vocês verem. Para vocês verem que antes dessa ideia já tinha gente falando sobre isso de forma diferente. Só que essa questão vocês sabem muito bem. Como eu disse anteriormente, não há como uma pessoa que era de boa sair por causa de uma culpa original. Então, meus caros colegas, já começa daqui a zoeira, quando ele diz que o homem foi banido do Olimpo. Porque se o homem ele já estava no patamar alto, ele não pode voltar, não pode retroceder. E ainda mais por causa de uma culpa original. Como é uma culpa original se ele já existia no Olimpo há muito tempo? Tipo, não tem lógica, cara. Então foi aqui que começou a divina confusão. Outro detalhe também. Ele não conseguia separar o que era divino e o que não era. Para ele tudo era divino. Então isso vai ser uma coisa que Platão vai bater muito. Quando chegar em Platão, que ele vai dividir o que é divino e o que não é, esse tipo de coisa. Aqui tudo era divino para ele. Era difícil, por exemplo, a alma é divina e o corpo é divino. Como é que é isso daí? Aí tipo, não teve essa diferença, entendeu? Porque até, por exemplo, dentro da essência, por exemplo, de uma cadeira, tinha coisas divinas. Porque ele não teve essa separação, entendeu? Então basicamente era isso. E a gente terminou agora em Pérox. Espero que vocês tenham gostado. Tenham retido bastante conhecimento dele. Se ficou meio complicado, leiam de novo, assistam de novo o vídeo e até a próxima, gente. Então compartilhem, dê joinha e até a próxima. Valeu!